felicidade de receber esse convite do nosso presidente da FECAM, da Câmara Municipal de Mossoró, e principalmente estar ao lado desse grande jurista que é o Dr. Armando Holanda. É uma satisfação muito grande mesmo. Vim bater um papo aqui sobre reforma política com um grande mestre. Realmente o professor Armando Holanda, advogado conhecido, eleitoralista, engrandece as suas lições, a todos nos engrandece. E, evidentemente, a gente vai tentar aqui discutir um pouco sobre uma reforma política que eu começo logo dizendo que de reforma não tem nada. Com todo o respeito que eu tenho, eu estou sendo até questionado, vereador Franklin, que eu tenho dito com todo respeito demais. Minhas falas têm dito toda a vida com todo respeito. Mas eu tenho que respeitar as pessoas. Eu tenho que respeitar as pessoas. Como eu respeito todas. Todas, independente do cargo que elas possuem. Qualquer cargo. Eu respeito todas as pessoas. Agora, eu não vou respeitar, são as posições tomadas por alguns agentes públicos, em especial agora que nós estamos falando políticos, que não respeitam o povo. E aí eu não respeito. Eu respeito a pessoa. Eu respeito até mesmo o cargo, mas não as ações. Eu defendo ideias. Eu tenho ideias. E não abro mão das minhas ideias, nem muito menos dos meus valores. E essa reforma, os políticos, em especial agora, por enquanto, os deputados, que eu estou esperando ver se o Senado vai ter a cara de pau, com todo respeito, essa de confirmar e ainda dizer que isso é reforma. Não sei qual é a posição do professor Armando Holanda, mas me dizer que isso é reforma é brincadeira. É querer enganar deliberadamente o povo brasileiro. Reforma é mudar a data de posse dos governadores, do presidente da Câmara e do presidente da República. É alterar a idade de 35 para 29 anos. E outras coisas aprovadas pontuais, que desde já é o primeiro evento que eu vou lançar isso. As reformas da semana, as aprovações da semana, anota aí, professor Armando, só vão complicar ainda mais orçamentariamente, que era um dos assuntos aqui tratados, a estrutura do Poder Judiciário, que já não tem, dentro da divisão constitucional, o dinheiro que lhe é devido, porque essa autonomia prevista na Constituição do Poder Judiciário, ter autonomia financeira é balela, não existe. O Poder Judiciário tem que ficar em todas as suas estruturas mendigando aos executivos uma verba que é sua constitucionalmente. Eu sei que o Legislativo também faz isso, o que é absurdo, inadmissível. A Constituição é clara em determinar autonomia para os poderes. Voto impresso é uma beleza, isso tem um custo. Voto em trânsito, que é o que está sendo aprovado na reforma política, tem um custo. Vossa Excelência sabe que o voto em trânsito tem um custo dentro da estrutura eletrônica da justiça grande. Então, se estão se fazendo, dizendo que é reforma, para mim já é um assinte. Chame qualquer outra coisa, foi o que eu acabei de anunciar na imprensa. Mudem o nome, pelo menos. Sejam mais verdadeiros. Mudem o nome, que eu fico satisfeito. Algumas mudanças pontuais, como estava sendo feita. E o que vai sobrar? Vai sobrar justamente para vocês políticos, principalmente, eu digo vocês políticos que estão aqui,
vocês, vereadores, que para mim, acabei de dizer, são a peça mais importante da estrutura política brasileira. Mas vocês não se valorizam. Vocês não se valorizam, vereadores. Porque os outros políticos dependem de vocês. Eu duvido, deputado, senador, governador, prefeito, conseguir algo se não for através dos vereadores, os políticos que estão mais próximos da população. Quando eu vi que os vereadores estavam, parece que pela primeira vez tem que ser parabenizado o presidente Jório, Armando, fazer um evento da FECAM, reunindo os vereadores, e agora, uma nova associação de vocês, a UVERN, uma união dos vereadores, interessantíssima, porque uma coisa é o vereador em si, outra coisa são as câmaras municipais que devem andar em parceria, e não há na minha linha nenhuma divergência entre ambas as instituições. Vocês têm que começar a exigir dos deputados e senadores o direito de serem ouvidos, da mesma forma que o povo não está sendo ouvido. Por isso que eu destaco a importância, mano, da gente estar discutindo aqui. Porque até agora, talvez o único mérito de Sua Excelência, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tenha sido colocar para discutir. E aí nós temos que parabenizá-lo, porque ficou engavetada essa reforma por muito tempo. Mas só isso o mérito dele. Só isso o mérito dele. Porque depois, com todo respeito, mais uma vez, né? Para não dizerem que eu não respeito as pessoas, respeito. Mas todo homem público tem obrigação. Eu tenho certeza que essa parte aí, o Armando concorda comigo. Todo homem público tem a obrigação, tem um dever indeclinável de justificar o porquê de suas condutas. Não há opção. O cargo não é do titular, não é da pessoa física. É exercido em nome do povo, no único modelo previsto, vamos dizer, que deu certo, com todos os seus possíveis defeitos, que é um modelo representativo no nosso sistema democrático. E o que acontece? A gente vê posições tomadas nessa reforma, que repito mais uma vez, que de reforma não tem nada, que simplesmente não se justifica. Quem acompanhou, essa semana eu confesso que eu não pude acompanhar tanto, pelos afazeres, mas quem acompanhou o começo principalmente, Armando, que o começo foi o mais importante, na primeira, terça, quarta e quinta, foram 3 semanas, foi uma semana, pulou a Semana Santa, entrou na outra, e agora finalizou a primeira fase, do que eu não vou mais, a partir de agora, chamar de reforma, dessas alterações pontuais, e dessa tentativa de constitucionalizar algo que é um corpo estranho, pessoal. Como os juristas desse país, mais de 200 juristas desse país, disseram que é um corpo estranho dentro da Constituição, ferindo de morte o princípio democrático, republicano e principalmente, Armando, o princípio da igualdade, que é justamente se colocar na Constituição o financiamento empresarial. Essa proposta, aprovada já, com discussões formais, é inconstitucional. Eu não tenho dúvida que no momento certo, o Supremo Tribunal Federal, que já se inclina nesse sentido no mérito, isso no sistema de hoje, já diz que o financiamento de empresas por 6 ministros já disse que é inconstitucional. Há um problema formal agora, porque quem acompanhou viu a manobra. Eu não sei se Vossa Excelência viu
o meu artigo sobre o tema: a manobra do dono da bola na reforma política. Vocês sabem quem é o dono da bola? O dono da bola nunca perde. Todos nós, um dia fomos dono da bola, até como brincando, a bola é minha, eu faço o que quer, eu mudo as regras do jogo na hora que eu quero. Então você não venceu, porque o jogo vai começar de novo e só acaba quando eu vencer. Foi o que aconteceu. A proposta foi rejeitada, os próprios deputados rejeitaram a proposta, e no outro dia, em menos de 24 horas, 84 deputados, que ainda não se justificaram para o povo brasileiro, mudaram a sua opção inicial. Eles eram contrários ao financiamento das empresas de forma ampla, porque a proposta foi clara. O próprio presidente, respondendo a uma questão de ordem do deputado Domingos Neto, disse: se não for aprovada essa proposta ampla, nós só votaremos o financiamento público e privado, pessoa física, e depois somente público. E ele usou de uma manobra regimental, através de uma emenda aglutinativa, que de aglutinativa não tem nada, como o nome diz. Você teria que ter várias propostas para aglutinar em uma, e se utilizou de uma manobra regimental para deixar a proposta do relator, deputado Rodrigo Maia, que foi um relator não legítimo, um relator imposto pelo dono da bola, porque não conseguiu convencer os membros da comissão, em especial o relator, de que o seu sistema, que é o sistema que ele queria, e um homem público não pode ter vontades pessoais, e principalmente impor a seus colegas. O parlamento é uma casa que tem que ter discussão, tem que ter democracia, e ele quis impor goela abaixo. O relator não aceitou, o deputado Marcelo Castro foi destituído do cargo. Formalmente talvez isso nunca seja discutido pela autonomia da casa. Destituído. E o deputado Rodrigo Maia, no seu relatório, realmente trazia a proposta de financiamento empresarial aos partidos, mas que tinha sido rejeitada. Infelizmente, respeito, quem me conhece sabe, eu não comento decisão de colega juiz em canto nenhum. Desafio quem é que viu Erval Sampaio, com toda a minha atuação em redes sociais, em site, em blog que eu tenho, comentar decisão de colega. Não comento, vou morrer não comentando, até porque cometo um crime, um crime não, uma infração ética, mas em abstrato eu chamo a atenção. Só foi analisada a liminar, os seus requisitos, que foram considerados não existentes, e eu digo em abstrato, o processo legislativo foi violado de morte, porque a proposta já tinha sido rejeitada. E eu não tenho dúvida que no mérito, após o parecer da Procuradoria Geral da República, o Supremo Tribunal Federal irá deferir a segurança nesse feito, e nós não vamos ter esse financiamento empresarial. Aí sim, poderíamos começar a pensar que teríamos algo parecido com a reforma política, porque tirar o financiamento empresarial, expurgar, não resolve todos os problemas, realmente não resolve, mas começa a melhorar. Começa com um conjunto de outras ações infraconstitucionais a melhorar essa interferência do poder econômico dentro das eleições. Porque, sinceramente, se vocês pensam o contrário, ouçam o povo brasileiro, porque parece-me que o povo brasileiro, em sua grande maioria, tem a compreensão de que hoje, os mandatos políticos, em sua grande maioria, são comprados na acepção literal do termo. Eles não são adquiridos da forma devida. Eu via, professor Armando, uma proposta rejeitada para dizer nesse momento aqui que eu tomei um susto. Eu sou tão cristalino que eu não acompanhei essa votação. Eu nem sabia que tinha isso. Eles rejeitaram, professor Armando, talvez o senhor não saiba. Os deputados rejeitaram
a obrigação de cada candidato registrar o seu programa, as suas ideias. Meu Deus, que política é essa nesse país? O candidato pode prometer o que quiser, não precisa registrar nada, não fica vinculado a nada. Não estou nem falando de RECAL, que eu sei que é complicado, o Instituto RECAL. Estou falando na proposta rejeitada. O candidato não precisa registrar nada, não precisa dizer programa nenhum. Ele continua nessa, com todo respeito, mesmice. Propõe o que quiser, muitas vezes candidatos a vereadores, deputados, prometem coisas que são do executivo, que não podem fazer, fica por isso mesmo, ilude o eleitor e pronto. Impressionante a que nível nós chegamos de discussão. Eu desafio, em especial que vai me falar, mas qualquer um de vocês que pensa estar atrasado, que eu vou ter que viajar para Natal, mas eu vou ter que escutar, do mesmo jeito que eu falei aqui, eu desafio qualquer um de vocês, ou o próprio professor Armando, a me dar uma mudança que mexa no que eu chamo, e se quiser eu lhe explico, mas Vossa Excelência pelo termo vai entender, o que se chama de estrutura de poder pelo poder. Eu queria uma reforma que passou na primeira fase. Eu não vou poder falar todas as reformas, vou até indicar meu site, fazer propaganda, no bom sentido. Acabei de colocar no meu site, novoeleitoral.com, tudo, Armando, tudo que foi aprovado e rejeitado nessa primeira fase. Nós acabamos ontem a primeira fase da reforma, que para mim não é reforma. Está lá. Vamos passar por mais uma votação, respeitando-se 5 sessões legislativas no segundo turno. Há esperança ainda. Gostei demais de um deputado que pediu aos seus pares que refletisse, principalmente sobre a questão do financiamento empresarial. Ainda tem chance, que eles podem rejeitar no segundo turno. E depois vai para o Senado, em 2 turnos também. E precisa para aprovação geral, 2 vezes em cada casa, 308 deputados, 49 senadores. Há esperança ainda, mas eu desafio, porque eu queria falar muito mais pela questão do tempo, respeito a vocês, respeito a nossa fome geral, respeito ao professor Armando, que eu quero ouvi-lo. Eu deixo a pergunta para nós discutirmos. Me apontem uma reforma aprovada até agora, eu quero só uma, não quero mais do que uma não, que mexa na estrutura de poder pelo poder. O que é isso? Vou desenhar, agora é a nova, mano, vou desenhar a preocupação excessiva da maioria dos políticos brasileiros com as suas preocupações pessoais, dos seus mandatos pessoais, esquecendo a verdadeira arte da política, que é servir ao bem comum. Tudo foi direcionado para não atingir nenhum dos atuais detentores de mandatos. Impressionante, nada, não atingiu nada, pelo contrário, incrementou o atual sistema, porque colocando na Constituição a permissão do financiamento empresarial, nós vamos, com certeza, incrementar a interferência do poder econômico dentro das eleições e fazer com que haja essa continuidade. Eu me elejo e qual é a minha primeira preocupação no meu mandato? Vamos fazer a nossa equipe já para o próximo mandato. A estrutura da maioria dos políticos desse país se estrutura para a manutenção do poder pelo poder. Impressionante. Por isso que eu tenho nesse momento propostas amargas. Eu confesso, a proposta que eu dou, minha pessoal, não é nem do movimento que eu represento. Eu esqueci de dizer no começo que eu não me encontro aqui como juiz. Fui anunciado como juiz, mas não me encontro como juiz. É difícil me tirarem da pessoa de juiz, é difícil, realmente eu não consigo. Eu queria pedir a Deus, me dê algumas horas, minutos sem ser juiz, sou juiz. Mas eu falo aqui como cidadão indignado com a corrupção, em especial eleitoral, representando um movimento, do movimento combate à corrupção eleitoral no Estado,
e integrante a nível nacional do movimento Reforma Política Democrática, Eleições Limpas, que por incrível que pareça, não foi escutado em nenhum momento, por uma formalidade, que talvez seja um avanço. Se eu só fala coisa uma, eu vou falar um avanço. Na verdade, eu vou falar dois. Vão diminuir para 500 mil assinaturas o projeto de iniciativa popular. Na realidade, eu nem vi, prometeram que iriam, eu tenho que conferir. Então, é um avanço que eu não tenho nem certeza se foi incrementado. Mas o segundo eu até digo, colocaram a constitucionalização da fidelidade partidária. Era o mínimo que se esperava. Inclusive para retirar a pecha de que é o judiciário que faz tudo, porque foi o judiciário que impôs a fidelidade partidária. Vossa Excelência já discutiu a deslegitimação por essa via do TSE fazer isso. Eu concordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe que o nosso berço constitucional nos impõe, mas agora nós resolvemos. Vamos colocar na Constituição algo elementar. Se eu não me alinho ao partido político da qual eu estou, e se eu saio desse partido, sem nenhuma justa causa, sem nenhuma discriminação, sem nenhum elemento que evidentemente evidencie que eu teria que sair, que o próprio partido saiu de suas diretrizes, eu tenho que perder o mandato. E com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, não estou comentando a decisão específica, temos que rever a ideia de fidelidade partidária na sua essência, sem fazer qualquer distinção de cargos. Então, finalizo do mesmo modo que eu comecei para ouvir o professor Armando, indignado e questionando o que é, dentre todas as alterações, que mexeu nos políticos. Deveria ser uma reforma para os políticos. Ou alguém duvida, pergunto de novo, que o dia 12 de março e 15 de abril deste ano, e julho de 2013, os senhores políticos não eram como é que dizia? Agora me faltou o termo, como, Armando? Emoção. Você está com emoção. Não é emoção não, é porque eu me esqueci mesmo. Ora mais, agora vem o termo, não era representado, Ave Maria, agora o termo me falha a memória, como é que pode um negócio desse? Não é? Os protestados, pronto, era esse o termo, estava tentando encontrar o melhor. Alguém duvida que os políticos também não estavam com a corrupção? Alguém pode dizer, não, era um impeachment contra a governadora, na realidade a corrupção, tudo bem, mas há uma crise de legitimidade muito grande com relação a vocês políticos, vocês têm que admitir isso, como há também, e o vereador Genivan não devia ter ido embora para me questionar, como há também para o Poder Judiciário Eleitoral, no que tange a não resolver de imediato os problemas relativos à dada eleição. É a única coisa que eu concordo, professor Armando. Nada se justifica demorar tanto, mas Vossa Excelência é minha testemunha, é testemunha do que eu digo, que nós já avançamos demais. Quantas vezes Vossa Excelência viu um determinado processo eleitoral, começando no início da eleição, acabava o mandato, só julgava no outro? Nós melhoramos, nós avançamos, mas precisamos avançar mais. Então, quer mudar também a estrutura do judiciário? Mude, mas parece que tudo passa primeiro. A grande reforma desse país é a reforma política. A tributária, que é outra que nós estamos precisando muito, depende da coragem de se fazer uma mudança estrutural no sistema político brasileiro. E, sinceramente, quero ouvir o professor Armando, mas não estou vendo nada. Não estou vendo nenhuma mudança substancial nessa linha. Muito obrigado.